Boa noite, pessoal. Hoje é dia 27, né? 27 de julho. Hoje seria a data de entrega da Avião 3 de vocês, mas como foram poucas entregas e tudo mais, foram mais questões também, eu acabei de estender o prazo para vocês entregarem até domingo, dia 1º. Aí é 23h59 da noite, tá? O horário do limite aí. Esses exercícios, nessa aula de hoje é de exercícios, talvez ajude um pouco, pelo menos a entender a mecânica, o processo de demonstração que eu peço das coisas para inclusive ajudar na avião aí. Então, como vocês já têm um tempo aumentado aí, né, dá para ter uma ideia do jeito que eu quero e como pensar numa possível resposta, tá? Das questões que eu cobri da aula de vocês. Bom, o que eu tenho para fazer aqui são exercícios, né, correspondentes a essas três aulas, 7, 8 e 9. Vamos tentar lembrar mais ou menos o que foi, com os exercícios, é claro que vai dar para lembrar melhor, mas o primeiro aqui, aula 7, foi sobre definições iniciais de teoria dos conjuntos, e, depois a aula 8 foi sobre álgebra dos conjuntos, e teoricamente sobre cardinalidade de conjuntos, mas acabou que a gente não viu isso aqui na aula 8, mas viu na aula 9, né? Na aula 9 a gente viu sobre cardinalidade de conjuntos e conjuntos numéricos, né? Foi o finalzinho da aula, deu uma revisão aí dos conjuntos numéricos, né? Aí, basicamente, essas revisões sobre teoria dos conjuntos, tá? É sobre o conteúdo de cardinalidade, propriedades, identidades em conjuntos, princípio da inclusão e exclusão, que é uma das coisas vistas quando se fala em cardinalidade dos conjuntos. Tem alguns nomes que eu mencionei durante as aulas, né, que são nomes para vocês não esquecerem, né? Um é esse que eu acabei de falar, princípio da inclusão e exclusão. Esse PE aqui, ele quer determinar a cardinalidade da união de conjuntos, tá? E aí o que a gente viu foi quando você tem dois conjuntos e quando você tem três conjuntos. E até mencionei isso bastante na aula, poderia generalizar isso para quando você tem 4 conjuntos, 5, qualquer quantidade de conjuntos, mas aí não é o principal foco dessa matéria nesse momento, e aí eu fiquei só restrito a esses casos aí que tem 2 ou que tem 3 conjuntos, e eu apresentei um argumento combinatório, né, do que, como você obtém a cardinalidade da união de 2 conjuntos, mas também a de 3 conjuntos, como você obtém isso. E o argumento algébrico eu só iniciei, né, que é por meio de contas, usando a identidade que você tem entre os conjuntos e operações entre conjuntos. Eu só iniciei a conta e eu pedi para que vocês concluíssem ela na Avion, né? Então, uma questão da Avion é até sobre isso, para se determinar a cardinalidade da união de 3 conjuntos, mas não pelo argumento combinatório, sim pelo argumento algébrico, que eu dei início a esse argumento durante a aula. Então, até é bom para vocês reverem a aula e irem até esse ponto aí que eu explico mais ou menos esse assunto, tá? Bom, vamos lá. Alguém tem algum comentário? Ou posso dar continuidade aqui? Essa é uma aula, gente, como vocês sabem, é uma aula para eu fazer exercícios, né? Mas também é uma aula para tirar dúvidas de vocês. É claro, sobre a Avion não vou tirar porque vocês ainda estão no prazo, né? Dado que eu estendi até domingo, vocês ainda estão no prazo da entrega dela, não vou falar aqui explicitamente dos assuntos da Avion, das questões da Avion. Mas se vocês tiverem dúvida em algum outro ponto, tem dúvidas? Não tem dúvidas? Sim ou não, gente? Bom, estou encarando como não, então, né? Não tem dúvidas. Então, dado que vocês não têm dúvidas, vamos lá. Essas questões aqui, a 1 e a 2, eu já trouxe elas para tentar fazer com vocês, até já postei o gabarito delas, porque corresponde a essas aulas iniciais, era mais ou menos o que eu queria fazer após a aula, mas como tem essa aula de hoje, não deu tempo para fazer lá, estou trazendo ela aqui, tá? Então, bom, o ponto é para provar essas igualdades, tá? Então, é dito o seguinte, esses conjuntos, né, no caso A e B, eles se relacionam de alguma forma, você consegue
escrevê-lo, expressá-lo dessa forma aqui, o conjunto de solução, ou dessa forma. O que está sendo dito é que escrever assim é a mesma coisa que escrever assim. E aí, né, eu até comentei isso durante a aula. Essa relação que a gente tem com conjuntos, você poderia abstrair para diversos outros objetos. Por exemplo, números com operações de adição, operação de multiplicação, né? Você escrever, por exemplo, um 2 vezes 5, é mesmo que você escrever 5 mais 5, né? E coisas do tipo. O Kennedy, eu sei que eu tenho que responder as suas dúvidas lá, eu vou responder ainda, tá? Talvez algumas dessas dúvidas suas correspondam ao que eu vou apresentar aqui, né? Porque eu vi que eram dessas revisões aqui, então eu vou talvez responder aqui suas dúvidas. Mas, enfim, dado que tem duas formas de você escrever dois objetos, nesse caso é você mostrar que isso aqui é exatamente igual a isso daqui, tá? Esse é um tipo de questão que o enunciado já diz que é verdadeira essa igualdade, tá? O enunciado já diz isso. São iguais, mostra. Mas, eu acho que até na Avion é assim, na lista, né, o que eu peguei da lista, as questões finais da lista são assim, a questão não pede exatamente assim, ela não diz isso. Ela não diz que a igualdade é verdadeira. Ela pede o seguinte: verifique se a igualdade abaixo é verdadeira. Se for verdadeira, você prova. Se não for, você dá um contra-exemplo, né? E aí, o que vocês fariam nesse primeiro momento? Se fosse esse tipo de enunciado. Se fosse um enunciado que tivesse uma igualdade e perguntasse: ó, se for verdadeira essa igualdade, você prova. Se não for verdadeira, você dá um contra-exemplo. E aí, o que vocês fariam? Hein? O que vocês fariam? Entenderam a minha pergunta? Entenderam? Não entenderam? Uhum. Beleza. Então pensa aí. Alguma ideia? O que significa contra-exemplo? Provar é o que está aqui, né? É mais ou menos como a gente está colocando aqui essa resposta. Mas o que é um contra-exemplo, né? Isso, provar é exatamente você conseguir ter uma expressão que está em um dos dois lados e você conseguir chegar até o outro lado por meio de sequências de equivalências. É muito similar ao que a gente conhece da parte lógica, né? Você tem algumas propriedades fundamentais, algumas relações básicas, algumas equivalências básicas, e essas equivalências básicas você vai utilizar no meio das expressões e vai conseguir sair de uma escrita e chegar até outra escrita. Isso é o que significa mostrar que são verdadeiras essas igualdades. Mas o ponto é, esse enunciado que eu apresentei, você não tem essa certeza. Você não sabe se de fato isso é igual a isso, né? Então, primeiro, você tem que ter o quê? Primeiro passo é ter essa intuição que de fato elas são iguais ou não, já saber que elas não são iguais. E o que significa ter essa intuição? Ter esse conhecimento de não, sim, eles são iguais, eu vou conseguir demonstrar. Mas como você vai ter essa intuição? Você vai ter essa intuição, primeiro, visualizando o que isso aqui quer dizer, com, por exemplo, o diagrama de Venn, tá? Faz o diagrama de Venn. E o que significa fazer o diagrama de Venn? É você ter duas expressões aqui, né? Você tem uma igualdade. Você tem essa expressão e você tem essa expressão. Aqui, nesse tipo de enunciado, você já tem a certeza que eles são iguais.
mas poderia ser um enunciado diferente, em que você não tivesse essa certeza. E aí você teria que ter, pô, e aí, são iguais ou não são? Né? Porque não é bom você começar e tentar provar que eles são iguais, porque, sei lá, vai que eles não são. Você vai cair, você não vai conseguir chegar. Mas aí você vai ficar na dúvida, pô, eu não cheguei porque eu não fui capaz ou é porque de fato eles não são iguais? Enxergam isso que eu estou dizendo? Sim, sim. Sim. Você Então, tem o recurso de ir para resolver primeiro um lado e depois resolver o outro, depois analisar resolver o um geral. lado significa o quê? Significa você ter uma expressão, que, por exemplo, é essa, e montar o diagrama de Venn dessa expressão. Né? Para você, aí beleza, se você vai saber qual é a região que ele está representando aí. Depois faz a mesma coisa para o outro, ignora isso daqui e monta o diagrama de Venn dessa relação aqui. Agora vamos fazer isso nesses exemplos aqui. Vamos ver se você é capaz de fazer isso, tá? Então, vamos começar por qualquer um. Vamos começar com esse aqui da direita, tá? Então você tem quantos conjuntos aí? A e B. Quais são os tipos de relação que o A pode ter com o B? Você pode ter uma relação que seja assim, ó, A está aqui, B está aqui. Você pode ter uma relação que seja A aqui, B aqui, ou diferente, o B aqui e o A aqui, ou assim, A aqui e B aqui. O diagrama de Venn, ele é útil para te dar uma intuição do que está acontecendo. Você vai ter uma intuição, tá? Mas você talvez não consiga representar todas as possibilidades de relação que os conjuntos A e B têm entre si. Estão enxergando aqui? Aqui tem um caso em que A está dentro de B. Teria um outro caso em que B está dentro de A. Teria um outro caso em que A não tem nenhuma interseção com B. Teria um outro caso em que A possui alguma interseção com B, mas também tem gente que está aqui que não está em B. E vice-versa, tem gente que está em B que não está em A. Você vê que tem algumas possíveis relações aí, e nessa igualdade, se é verdadeira, ela é verdadeira para qualquer tipo de relação que tenha A e B aqui. Mas, ainda assim, você não precisa, dado que você só quer ter uma intuição, não tá essa ilustração, ela não é para você responder a questão. É para você ter uma intuição se de fato eles vão corresponder ao mesmo conjunto. Então você faz um caso aí, vê se de fato eles correspondem a alguma coisa. Se já não corresponderem aos mesmos conjuntos, você já tem aí uma resposta para garantir que eles não são iguais. Vamos chegar lá, tá? Mas, por enquanto, estou entendendo o que eu estou falando? Ok, então olha só. Quero fazer o diagrama de Venn disso daqui e pensando nessa relação que tem A e B, tá? Então, primeiro, o que é isso? A união B. Então, tá, é a união B que você vai ter que ter. A união B é isso tudo aqui. É só isso que eu quero? Não. É A união B menos a interseção B. Certo? Então, desse que você achurou, que você marcou, tem que tirar esse subconjunto, né, que é aquele que tem os elementos dos dois conjuntos. Tirar a interseção. Ou seja, tirar esse pedaço aqui. Vou tentar tirar, eu vou tirar assim, né? Ficar melhor. Eu só risquei esse A. Não. Eu só primeiro risquei A união B para vocês verem como a gente faz, né? Você primeiro risca o que você quer e depois você remove aquilo que você não quer, né? O que, no caso, vai ficar simplesmente isso aqui, né?
certo? Vão ser isso daqui a sua solução. Esses elementos aqui que estão na união não estão na interseção. Faz a mesma coisa para cá. Então, para cá, A e B. O que é aqui agora? Esquece do jeito que a gente montou aqui. Agora você tem que montar em relação a essa expressão. E você quer conferir se de fato vão ser esses conjuntos, esse pessoalzinho azul aqui, né? Então dá A menos B. O que é isso? A menos B é tudo que está em A e não está em B, certo? Então você sempre lembra quando tiver uma subtração de conjuntos, né? Isso daqui é, na verdade, A e não B. A e não B. Então, tá, o que você tem que olhar, tudo que está em A e não está em B. Ou seja, é esse pedacinho aqui. Enquanto que o outro vai fazer a união, né? União com B menos A. Ou seja, tudo que está em B e não está em A. O que é isso? É simplesmente esse pedaço aqui. Então, olha só como você tem já. Você montou o diagrama de Venn dessa expressão e, de modo independente, você montou o diagrama de Venn dessa expressão. Deram iguais, ó. Deram as mesmas soluções. E isso vai te dar, então, uma intuição de que, de fato, essa igualdade é verdadeira. E aí, agora sim, beleza, você fez. Pô, deu verdadeiro. E aí? E aí você tenta já mostrar, tá? Vamos fazer uma coisa que não seja verdadeira. Sei lá, vou botar aqui. Uma bem simples. A interseção B é igual a A interseção B assim. Bom, vocês sabem que isso não é igual a isso? Eu vou perguntar diferente. Essa igualdade é verdadeira ou é falsa? Essa igualdade é verdadeira? Não, atenção. Essa igualdade ela é falsa. Ela é falsa. Isso daqui é falso. É falso porque o que a gente tem como veracidade é a lei de De Morgan, que diz que a interseção dos complementares é igual ao complementar da união. O que é a lei de De Morgan? Voltando lá ao início do curso, né? Você tem, então, A complementar interseção B complementar, isso é igual a A união B complementar. O que isso quer dizer? Pensa num exemplo, tá? Para tentar enxergar isso aqui. Ele não sei lá, fulano de tal não é aluno da UF e o outro não é aluno da UF. Sei lá, vamos falar nomes, tá? Assim, ó, Ana não é aluna da UF e Bob não é aluno da UF. Beto, né? É um nome em português, Ana e Beto. Ana não é aluna da UF e Beto não é aluno da UF. Certo? Concorda que isso é mais ou menos essa escrita aí que você tem? Uma pessoa não é e outra também não é. Isso significa dizer o quê? O que é a união? A união é que ao menos um dos dois é verdadeiro. Mas não ocorre nenhum dos dois serem verdadeiros. Então é o complemento da união de fato. Aqui, uma união é isso. Nenhum dos dois satisfazem a condição que você queria. Então você tem o complemento da união. Esse não satisfez e o outro não satisfez.
Isso é exatamente o complemento da união, tá? Então, isso daqui é a lei de Morgan, em que você conhecia lá de trás, no curso, quando você usou, por exemplo, o símbolo era esse, né? De negação, A, E, não A, E, não B. Isso é equivalente à negação de A ou B. Aqui, exatamente o que está aqui, negação de A, ou seja, o complemento do A, e a interseção, negação do B. Isso é exatamente igual, em conjunto você pode falar igual, mas em expressões lógicas não, é equivalente a você ter a união dos dois, a disjunção, e fazer o complementar disso. Retorna a essa aula que eu falei de o que significa você ter uma negação de uma disjunção e ser equivalente a isso, na aula que eu falei sobre negações, na aula 3 ou 4. Foi uma aula que eu falei sobre negações de equivalências e tudo mais, negações de expressões lógicas. A aula lá no início do curso. Eu justifiquei a lei de De Morgan lá. E pelo mesmo fato, aqui também ocorre isso. Na aula passada, eu fiz um exercício que era, eu estava interessado nos elementos, no caso da cardinalidade até, mas eu estava interessado nos elementos que não são múltiplos de 5 e não são múltiplos de 2. Na aula passada, eu fiz um exercício assim. Então, o que isso significa? Não é múltiplo de 5 e não é múltiplo de 2. Isso significa que é exatamente, múltiplos de 5, múltiplo de 2. Aqui está o meu universo. Eu quero, de novo, os que não são múltiplos de 5 e não são múltiplos de 2. Elemento que está aqui é um elemento que é múltiplo de 5. Eu estou interessado nesse elemento? Não estou interessado nesse elemento. Eu estou interessado no elemento que é múltiplo de 2? Não estou interessado nesse elemento. Estou interessado no elemento que é ambos, múltiplo de 5 e múltiplo de 2? Muito menos. Estou interessado justamente nesse pessoal aqui do lado de fora. Ó. Ou seja, o que eu queria era não A e não B. Ou seja, o que eu quero é justamente o complemento da união de A com B. O que eu quero é exatamente esse rosa aqui, né? Esse pessoal que está do lado de fora da união dos dois conjuntos. Beleza? Ok, Samuel? Então, o que a gente sabe é que a lei de De Morgan diz para a gente, né, é que a complementar e B complementar é igual a A união B complementar. Ou seja, A complementar interseção B complementar não é igual a A interseção B complementar. Mas isso eu sei pela lei de De Morgan. O que a lei de De Morgan diz para mim o que é igual ao quê? Mas pensa que você não conhecesse isso. Então, de novo, igual a gente fez aqui, montou o diagrama de Venn de um lado, montou o diagrama de Venn de outro lado, e constatou que deu na mesma, a gente pode fazer aqui também. Porque lembra o tipo de enunciado que eu estou querendo? É aquele que diz, bom, dadas as igualdades abaixo, se forem verdadeiras, você mostra. Se for falsa, dá um contra-exemplo. Então, aqui é um tipo de caso que vai dar falso. E como é que eu sei que vai dar falso? Primeiro, porque eu acabei de falar, a lei de De Morgan. Mas, você poderia montar o diagrama de Venn e ia ver que ia dar um conjunto diferente. Então, é assim que a gente faz. Até porque, de modo geral, não tem uma lei aqui, né, uma expressão. Estou fazendo um exemplo que é bem mais direto à lei de De Morgan. Mas, fazendo da mesma forma, tomando esse conjunto, fazendo a lei de De Morgan, né? O diagrama de Venn, perdão, o diagrama de Venn. A e B.
A e B. Então, o que eu estou interessado aqui? Ó, é no A complementar. Então, eu vou fazer de duas cores diferentes. Então, eu vou botar mostarda e eu vou colocar rosa. Então, primeiro, eu estou interessado no A complementar. A complementar é tudo que está fora de A. Então, é esse pedaço aqui que está em A complementar. Agora, eu vou fazer o B complementar. B complementar, aqui está B, né? Tudo que está fora de B. Ok. Eu estou interessado no quê? Eu fiz o A complementar e fiz o B complementar. Estou interessado na interseção. Ou seja, eu estou interessado no pedaço que eu risquei que tem ambas as cores, tem tanto a mostarda quanto a rosa. Quais são os pedaços que têm isso? É esse pedaço lá de fora, necessariamente. Ou seja, eu não posso ter na minha solução esse pedaço aqui de dentro, nem esse não tem nenhuma cor, né? Esse pedaço aqui de dentro eu não posso porque é só rosa, eu não posso. Tem que ter mostarda também. Mas aqui não tem nenhuma das duas, também não vai estar na solução. Aqui só tem um mostarda, também não vai estar na solução. Então, o que esse conjunto aqui, né, me deu como solução, é esse pedaço necessariamente do lado de fora. Agora, o outro lado. Então, vou até pôr de, sei lá, marrom. A solução é isso. Espero que esteja claro para vocês que estou falando. Então, aqui, não quero. Isso aqui eu também não quero. Estou interessado só no marrom. Agora, para o outro, que é isso aqui. A, B. Então, primeiro você faz o quê? A interseção B. A interseção B é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui. Né? Não é nele que eu estou interessado. Estou interessado no complementar. Estou fazendo ele para você ter a clareza do que depois você vai ter que fazer em relação ao que você riscou. Risquei ele. É ele que eu quero? Não. Eu quero justamente o que não é ele, né? É o que está lá de fora dele. Então, nem precisava fazer isso, porque está bem direto, né? Então, esse conjuntão aqui soluciona para a gente isso aqui. Pronto. É isso. Isso daqui foi o que me veio essa expressão. Esse daqui em marrom foi o que me veio essa expressão. Então, isso é igual a isso? Não, claramente não, né? Porque você vê, por exemplo, o elemento que está aqui, que está em A, ele está nesse conjunto da direita, né? Mas ele não está no meu conjunto da esquerda. Aí, isso é um contra-exemplo. Então, para você ter de contra-exemplo, basta você exibir o diagrama de Venn e você vai verificar que tem subconjuntos que estão contidos em uma solução, em uma expressão, mas não está contida na outra. E é isso que você tem que fazer, ok? Isso tudo foi só para dizer que, se forem apresentados para vocês uma igualdade, duas expressões, então o que você faz? Primeiro de tudo, se você não tem a certeza que são iguais, aqui você já tinha. Mas se você não tiver essa certeza, você monta o diagrama de Venn dos dois lados. E aí você vai, pô, e aí, deu igual? Não deu? Tenta uma outra relação dos conjuntos, A, B e C, que sejam aí. Se já não der igual, isso já acabou. Você já tem de resposta já o que você queria, de contra-exemplo. Tem uma relação, tem um subconjunto que está em um, não está em outro. E só. Se der igual, igual isso aqui foi, né, na letra A, então você tem que partir para uma demonstração tipo essa, que é você conseguir sair de uma expressão, chegar até a outra, por meio de equivalências, identidades que você conhece dos conjuntos, que é coisa que a gente viu nas aulas anteriores.
na aula, sei lá, 7, 9, 8, ou na 7 ou na 8, né, a gente viu isso. E aqui, bom, indo direto ao ponto, né, eu estou saindo da expressão do lado esquerdo, chegando até a expressão do lado direito. Então, você tem uma relação que é verdadeira. Essa expressão é o conjunto que foi apresentado e pronto. Só que você consegue escrever de uma outra forma. E o que você vai ter que fazer? É lembrar as propriedades fundamentais. Por exemplo, isso aqui é uma diferença de dois conjuntos. Se é uma diferença, pela própria definição, você consegue reescrever uma diferença por meio de uma conjunção, né? Por meio de uma interseção. A menos B é tudo que está em A e não está em B, nunca esqueça isso. Então, é A e B complementar. Da mesma forma que a união eu mantive, B e A complementar, porque é o B menos A. Certo? Então, daqui a gente vem para cá utilizando essa propriedade da diferença. Bem tranquilo. Beleza? Depois, primeiro, né? Você olha para cá, né? Você quer ter um A união B menos A interseção B, né? É isso que você quer. Por enquanto, você não tem, né? Você tem que tentar aproximar isso lá. De alguma forma, tem que conseguir aproximar essa expressão disso que está aqui. E, de novo, tanto faz, isso eu falei em outras aulas. Você sair dessa expressão e chegar nessa, ou vice-versa, sair dessa e chegar nessa, né? Se é igual da esquerda para a direita, também é igual da direita para a esquerda, não faz diferença, né? Tá? Bom, quando você vê uma expressão, quando você vir uma expressão que tem essa relação de união e interseção, ambas ao mesmo tempo aparecendo ali, você vê que, de fato, já tem uma distributividade aí associada que você pode aplicar. Eu estou resolvendo essa questão aqui, dando várias dicas, tá? Então, tentem observar essas dicas que eu estou falando. Perdi maior tempão da aula mencionando só a construção do diagrama de Venn, para você saber essa certeza da igualdade ou não. Aqui é a mesma coisa. Então, começa por aquilo que seja mais fácil, mais evidenciado. Aqui, por isso que eu comecei com a propriedade da diferença, a própria definição da diferença, né? Você consegue substituir uma diferença por meio de uma interseção. E aqui a mesma coisa. Você vê que tem interseção e tem união aparecendo nessa mesma expressão, né? O ponto é, o que a gente fez aqui, né? O que a gente fez foi, pegou isso daqui e esse lado daqui, ó, distribuiu para cá e distribuiu para cá. Deixa eu tirar essa coisa para ficar mais claro. Não? Tá? Então, você vê que tem algumas formas. Você poderia pegar esse camaradinho aqui, essa expressão, e distribuir para cá e para cá. Poderia, talvez chegaria lá também. Preferi fazer assim. Não lembro por que eu fiz assim. Mas talvez para tentar aproximar mais e tudo mais. Mas, beleza? Então, o que foi feito? A distributiva. Isso daqui você tem, então, uma interseção e aqui você tem uma união. É como se isso daqui fosse um único conjunto, um conjunto C. Então, você está pegando esse conjunto C e vindo distribuindo para cá, vindo distribuindo para cá. Então, você vai ter esse bloco, né, que é isso daqui, união com o A, que é o que está aqui. Interseção, esse bloco aqui, fazendo a união com o B complementar. Tá? É exatamente o que foi feito nessa passagem aqui. Indo de novo mais um passo à frente, né? Cada trecho aqui agora, o que a gente vê de novo aparecendo? Ó, interseção, união. Aqui. União, interseção. Então, de novo, você tem que lembrar essas coisas fundamentais, essas propriedades básicas aí, que você consegue avançar uma expressão e ir para a próxima. Assim como no fundamental você sabe
avançar em expressões aritméticas por meio de somas e multiplicações, adições e multiplicações, aqui é a mesma coisa, tá? Você consegue avançar por meio de distributividade, por meio de propriedades básicas que você já conhece. Então, aqui o que foi feito? Esse A distribuiu para cá, então ficou A união B, é isso que está aqui, e interseção A união A complementar. É o que está aparecendo aqui embaixo. De novo, essa operação vai repetir, a gente não está mexendo nela, né? E você vê que é interessante você tentar manter essa interseção aqui. Por quê? Porque se você olhar aqui, o que a gente quer chegar é numa diferença. É isso daqui menos isso daqui, tá? Diferença de conjuntos, você tem um bloco, faz um menos o outro bloco, na verdade, isso daqui é esse bloco aqui, interseção, esse bloco complementar. Então, é interessante você conseguir manter entre esses dois blocos uma interseção. E é isso que a gente está mantendo aqui, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes, que às vezes no gabarito não está escrito isso, né? Mas o motivo é esse. É você tentar aproximar o que você quer. Você quer chegar aqui. Como você faz isso? É tentar reescrever até esse pedaço para conseguir se assemelhar mais ao que a gente já tem aqui. Beleza? Então tá, a gente fez a distributiva aqui e veio para cá, fez a distributiva aqui e veio para cá. Então você vê que você consegue eliminar, né? Eliminar entre aspas aí alguns pedaços, porque você está montando relações que você sabe dos resultados já. Nessa aula inicial aí, aula 7, talvez, a gente viu algumas dessas considerações. Por exemplo, aqui, a união A complementar. O que é isso? Se você tem no universo um conjunto A e você está pegando os elementos que estão dentro dele e fazendo a união dos elementos que estão fora dele, claramente o que você vai ter aí é o universo. Tudo que está no universo está na sua união conjuntamente com o seu está na união de um conjunto com o seu complementar, certo? Porque A são todos os elementos que possuem a propriedade de A. E o complementar de A são todos os elementos que não possuem a propriedade de estar em A. No universo tem tudo que faz sentido aí. Então tem todos os elementos de A, também tem os elementos que não estão em A. Beleza? Então tá, você tem que isso daqui vai dar o universo, enquanto que o B complementar, a união B complementar também dá o universo. Então, com isso, a gente faz essa passagem dessa linha para cá. Além disso, isso daqui, ó, B complementar, união A complementar, você lembra do que? Se aparece complementos em união, você pode aplicar o quê? A lei de De Morgan aí. Então, você tem aqui, não mexi, A união B, mantive, interseção universo, porque é o resultado dessa expressão, essa interseção não mexi, B, complementar, união B é o universo, interseção, a lei de De Morgan aparecendo aqui. Então, você tem B complementar, união A complementar, ou seja, o que você tem, isso daqui é exatamente igual a B união A, B interseção A, complementar disso tudo. B complementar união A complementar é B interseção A, complementar disso tudo. Como existe a comutatividade, você pode inverter aqui, não tem problema não. Então, isso aqui você vai ter A interseção B e o complementar disso tudo. É isso que está feito aqui. É a aplicação da lei de De Morgan. E, de novo, vocês veem que o que está aqui, na verdade, essa sequência de passos, é muito similar ao que a gente viu nas aulas de equivalências lógicas. As propriedades são as mesmas até. Se você tem uma união de uma componente com a sua negação, a solução que você vai ter é o universo, não vai depender dele, né? A solução não vai depender dele, dado que eles estão com uma interseção aqui.
Você consegue eliminar, a gente viu exemplos disso, que a gente eliminava. Aqui é a mesma coisa, porque você tem esse universo aqui, você tem um universo, interseção com A união B, a solução claramente é a união B, né? Porque o universo tem tudo, tudo está no universo. Interseção A união B. Ou seja, o que vai ter de solução A aqui nesse pedaço é de fato o A união B. Então é o que sobrou. É o que vai fazer sentido aqui no nosso contexto. É o que vai fazer importância, é o que vai dar o resultado dessa interseção. Então, beleza, aqui da mesma forma, você já ganha, então, você tem a união B e complemento de A interseção B. Isso é o que é a diferença, né? Porque se você lembrar de novo lá, o que é, tipo, eu vou usar outras letras, né? C, interseção D complementar. Então, é C e não D complementar, é C menos D. Tudo que está em C e não está em D, é C menos D. Então, você já tem, de fato, o que você queria aqui. Tá claro? Tá beleza? Alguma dúvida? Isso daqui, ele tem um nome que é importante, que você pode expressar tanto assim quanto assim, que é o que a gente chama dessa operação aqui. No caso, entre A e B. Tá? O nome dessa operação, esse triângulo A, triângulo B, é o que a gente chama de diferença simétrica. Então, assim como existe a operação de união, a operação de interseção, existe uma outra operação que é obtido, claro, por uniões e interseções, igual estão aqui aparecendo, que é isso, que é o que a gente chama de diferença simétrica. Então, a diferença simétrica entre A e B é exatamente igual a isso que está aqui, é a união de AB menos a interseção de AB, que é exatamente igual a isso que está aqui. É A menos B, união B menos A. A diferença simétrica é justamente o que pertence a somente um dos dois lados. Necessariamente. A diferença simétrica entre A e B são os elementos que estão em A e não estão em B, ou os elementos que estão em B e não estão em A. Tá? Então, tudo quando aparecer diferença simétrica, é isso que você está interessado. Tá? É a união menos a interseção. E vocês veem, o que eu falei de um jeito, eu falei assim, e do outro jeito, que é o que está na união e não está na interseção, é o que está aqui. Isso é a diferença simétrica. Tá? Então, bom, a outra é para mostrar uma propriedade ser verdadeira, que é a interseção B menos C é exatamente a interseção B menos a interseção C. Você pode montar aí o diagrama de Venn disso daqui, vai dar a mesma coisa do que você montar aqui, tá? Até porque já está dizendo que as igualdades são verdadeiras. Indo direto, né, sem precisar montar, eu recomendo que vocês façam isso até para exercitar essa, essa, essa construção, né, montar o diagrama de Venn das duas expressões aí, mas eu não vou fazer isso. Vamos sair de uma expressão e chegar até outra, né? Só por conta do tempo eu não vou fazer. Mas então, de novo, o que você tem que fazer? É aplicar propriedades fundamentais. Dado que você sabe o que é uma diferença de conjuntos, você sabe o que é a lei de De Morgan, você sabe o que é a distributiva, a comutatividade, a associatividade. Essas são as propriedades fundamentais que você tem que conseguir avançar passo a passo aqui. Bom, se vocês olharem com a atenção que está aqui, vocês poderiam até o Kennedy falou que fez assim, né? E achou que estava certo. E pensar que, assim como existe a distributividade, que é algo do tipo assim, A, interseção B, união C. Bom, se aparecesse isso, você conseguiria substituir tranquilamente por A, interseção B, união A, interseção C. Ou seja, aqui a distributiva aparecendo. Tá? Aqui você vê que tem algo parecido, né?
Porque é mais ou menos como se esse A viesse para cá, então seria A interseção B, manteria essa operação aqui, não seria menos, A interseção C. Né? Parece que fazer isso daqui, por si só, já é verdadeira por ser distributivo. Mas o ponto é, se fizesse assim, essa distributividade direta aí estaria errado, tá? Estaria errado porque distributivo é a propriedade que se refere à união com interseção. Não é a interseção com diferença, é a união com interseção, interseção com união. Isso é distributivo. Eu não apresentei em momento nenhum propriedade fundamental como isso daqui. Beleza? É uma gambiarra, né? Acaba que você vê que é, na prática, isso, mas não se justifica assim diretamente. Tem que ter essa sequência de passos para demonstrar isso, tá? É claro, uma vez que você sabe que isso é igual a isso por conta disso que está aqui, beleza, se aparecer algo assim, você pode reescrever por isso daqui. Mas o ponto é, o que está sendo pedido é para mostrar que, de fato, isso é igual a isso, e não para aplicar essa igualdade em alguma outra expressão, tá? Então, o ponto é, beleza, sair de uma expressão e chegar até a outra. É isso que tem que ser feito. E, de novo, poderia ter inúmeras formas, não precisa ser um único jeito. Não precisa sair da esquerda e chegar até a direita, você pode sair da direita e chegar até a esquerda. É o que for mais fácil, né? É o que for mais imediato, talvez, né? Então, o que foi feito aqui? Foi mal, esse aqui de baixo, né? E foi mal, gente, eu estou falando daqui e apontando para cá, né? Mas vocês entenderam, né? Que eu estou falando disso e o que eu estou, na verdade, é apontando para cá. Isso está na letra B, né? Então, foi mal aí se gerou confusão. Mas, beleza. O que a gente tem de início, eu quis sair da esquerda e chegar até a direita, né? Não, o contrário, na verdade. Eu estou querendo sair da direita e chegar até a esquerda. Poderia tentar sair daqui e chegar até aqui, mas, enfim, adotando esse lado que a gente quer, da direita para a esquerda, né? Como já tem uma diferença aí, e aqui você tem interseção, você não tem muito o que fazer aqui, né? Porque você tem A interseção B, o que você pode avançar com isso, de uma A interseção B por si só? Nada. A interseção C, o que você pode avançar com isso? Poderia até tentar aplicar a lei de Morgan, mas seria meio do nada as coisas aparecendo aí, né? Mas já tem uma diferença. Quando tem diferença, você já consegue, então, aplicar diretamente aí a propriedade de definição, na verdade, da diferença, né? Que é o primeiro operando, que no caso é esse, e o complemento do segundo operando, que no caso é esse daqui. Para o passo seguinte, você já ganha, então, aqui agora, você tem uma interseção complementar dela, é a lei de Morgan, você pode aplicar. Aqui não mexi em nada, né? Então, você continua tendo A interseção B, continua com essa interseção, no caso aqui é A complementar, união C complementar. Olha aqui como fica agora, né? Você vê que tem agora uma expressão que aparece tanto uma união quanto uma interseção. Isso aqui ajuda você a aplicar a distributiva. Quando você tem isso aparecendo, união, interseção, é para a distributividade aí, geralmente você vai aplicar, tá? Então, aqui, o que foi feito? É esse A complementar, né, foi operado com esse camaradinha daqui, então esse daqui você veio para cá, então ficou A interseção B, interseção A complementar, união, esse A interseção B, interseção, que é o que está aqui, C complementar. Beleza? Simplesmente foi aplicar a distributiva aí. Poderia ter feito diferente, poderia. Mas, às vezes, você já consegue chegar muito mais perto do que você quer. O que a gente quer mesmo? A gente quer que fique A interseção B menos C. Então, você vê que aqui, fazendo esse A interseção B, interseção com complemento de C, aqui na frente você vai ter isso, ó, B interseção complemento de C. B complemento de C é B menos C. Então já vai ter o que você quer aqui bonitinho.
até um pouco pensar igual xadrez, casas à frente, né? Pensar jogadas à frente, pensar em propriedades, por isso que é bom exercitar bastante, para você ter isso em mente, quais são as propriedades fundamentais e como você vai aplicar. Os exemplos servem para isso, né? Os exercícios servem para isso. Então, beleza. Aplicando aqui essa distributiva, a gente veio para cá, e agora eu vim daqui para cá, e da mesma forma daqui para cá, simplesmente pelas propriedades comutativas e associativas. A comutatividade diz para a gente que você pode embaralhar à vontade. É claro, a comutatividade, assim como a associatividade, ela só existe quando você tem uma expressão que estão dentro de uma mesma operação de interseção ou de união. No caso aqui é tudo interseção. Então você pode eliminar os parênteses, pode embaralhar à vontade, vai dar tudo na mesma. Tá? Então foi isso que foi feito. A interseção A complementar, interseção B. Por quê? Foi feito isso porque você juntando A com A complementar, interseção, o que é isso? Você tem o universo, tem A e tem um complemento de A. Ou seja, a interseção são os elementos que estão ao mesmo tempo em A e no complemento de A, ou seja, aqui em A e aqui no complemento de A. Tem alguém? Não tem nenhum elemento que, por exemplo, seja par e ímpar ao mesmo tempo, né? Que está aqui e não está. Não existe. Então é um conjunto vazio, não tem nenhum elemento que satisfaz isso. Então você vê que aqui você fica com isso daqui resultando no conjunto vazio, interseção conjunto B. Um conjunto vazio, não tem ninguém. Interseção com conjunto B é justamente um conjunto vazio. O que é isso? É um conjunto, solução aqui, dos elementos que estão em B e estão ao mesmo tempo no conjunto vazio. Mas não tem ninguém no conjunto vazio. Então a solução é um conjunto vazio. Tá, isso foi só para vir com essa ramificação aqui, né? Mas a gente tem que olhar o outro lado também. Então, olhando o outro lado, né? Isso daqui eu acho que vocês entenderam o que eu acabei de falar. Enquanto aqui, que é uma união, continuo com essa união aqui, né? O que foi feito aqui, como, de novo, tá com interseção, somente interseção, você pode usar aqui, no caso, a associatividade e o porquê isso está sendo feito, que é essa troca dos parênteses aqui, né? Eu estou usando o B, interseção C juntinho, porque eu sei que aqui aparece um B menos C. B menos C é, por definição, B e não C. Aqui, B e não C. Então, por isso que aqui ficou dessa forma e aqui dessa forma, para você enxergar a subtração, né, dos conjuntos aqui bem evidente, né? Então, foi só por isso. Foi só para conseguir chegar próximo ao que a gente quer. E enquanto aqui veio vindo, né, para vazio, igual eu acabei de falar, é esse conjunto vazio, união, esse conjunto aqui. Ou seja, vazio, união, qualquer coisa, o resultado disso é qualquer coisa. Então, pronto, você já tem aqui o que você quer. Porque você tem A, interseção B menos C, aqui ficou vazio, né? E o que vai concluir, então, somente esse pedaço, A, interseção B menos C. Ok? Tá claro? Sim? Posso avançar? Posso, gente? Beleza. Então, indo para a próxima. Esses exercícios aqui, né, número 1, é bem similar aos que eu cobrei aí em aula, na Avion. Na Avion, eu só peço que vocês não tenham essa certeza, né, se de fato são iguais ou não. Então, vocês têm que fazer isso, monta o diagrama de Venn das duas expressões, vê se dá a mesma coisa. Se der a mesma coisa, você tem que provar.
E se não der a mesma coisa, você já tem a sua resposta, você já sabe que é falso. Você já tem um contra-exemplo aí, que é a própria visualização do diagrama de Venn. Tá, A2, considere os conjuntos A, que é o conjunto vazio. B, ele é o seguinte, ele é o conjunto A, união com um conjunto que tem como elemento o conjunto A. Então, você vê que esse conjuntinho aqui, ele é um conjunto de conjuntos. Enquanto o C é da mesma forma que foi o B, só que é em relação ao B e não ao A, tá? Então, tudo que der de resultado aqui em B, você vai usar ele para fazer a união do conjunto que tem como elemento, ou tem como elementos, o próprio conjunto B. Indo direto ao ponto, né, a gente só quer listar os conjuntos A, B e C. Como já tem aqui a solução, não vou dar tempo de vocês pensarem nem nada, mas de fato você já tem o quê? O A já foi dado, o A é o conjunto vazio. Então, quem é a listar os conjuntos, o que está sendo pedido aqui, né, é você ter a representação dos conjuntos pelos seus elementos, é você descrever quem são os elementos, é você listar os elementos do conjunto. Então, o A é o conjunto vazio, não tem elemento, é o conjunto vazio. Como é que você vai listar isso? É o conjunto vazio. B, então vamos com calma. É o conjunto A, então é o conjunto A que está aqui. União é um conjunto, então é um conjunto que tem como elemento o próprio conjunto A, que é vazio. Então, o conjunto B é o quê? É o conjunto vazio, união, um conjunto que tem como elemento o conjunto vazio. É para ser embolado, essa questão, o intuito é esse. É fazer vocês pensarem bem como é essa relação de união, até mesmo de interseção, só que não tem aqui interseção, para quando você está relacionando conjuntos vazios. E você tem essa definição necessária ao conhecimento do conjunto anterior. É para embolar de fato. E aí, bom, a princípio você tem isso, tá? E você vê que eu coloquei uma outra escrita desse conjunto que foi mais simples. E eu espero que vocês entendam isso aqui, porque é o seguinte, você tem união de dois conjuntos. O que é união de dois conjuntos? Indo na aula 8, eu acho que foi a aula 8 que eu fiz de operações de conjuntos, né? União de dois conjuntos é um novo conjunto que tem como elemento os elementos que pertencem a ao menos um dos dois conjuntos, certo? Então, você vai ter como resposta um conjunto, tá aqui, entre chaves o conjunto. E quem são os elementos? Bom, você tem os elementos que estão aqui e os elementos que estão aqui. Quantos elementos estão aqui? Ninguém, não tem nenhum elemento aí. Então, não vai contribuir com nada isso. Enquanto aqui, esse conjunto tem quantos elementos? Tem um elemento, que é o conjunto vazio, é ele que vai estar na solução. Entenderam? Sim? Pode perguntar, gente. Se não tiver entendido, pode perguntar. Não tem problema não. E é chato isso, na verdade, eu falar sem vocês falarem. Então, vocês têm que falar. Então, por isso que a solução é um conjunto cujo elemento é o conjunto vazio. Porque você está olhando o primeiro conjunto, não tem elemento, então não vai contribuir nada. Enquanto o outro conjunto, que é esse, tem um elemento. E aí eu volto à aula que eu comentei sobre a atenção à notação. Conjunto vazio, ele é assim, né? Era para ser isso, só que ficou feio. Isso é um conjunto vazio. Uma outra forma de se representar o conjunto vazio é assim. É abrir e fecha chaves, não bota ninguém dentro. Tá? Isso é conjunto vazio, isso é conjunto vazio. Isso daqui não é conjunto vazio. Isso é um conjunto que tem um elemento dentro dele, que é o conjunto vazio. Mas esse cara é elemento agora. Possui um elemento nesse conjunto. Beleza. Agora a gente faz a mesma coisa só que com C em relação a B, né? Então você tem que pegar C, quem é ele? Primeiro é B, união, o conjunto que tem B como elemento. Então você tem B, que é isso daqui, a gente acabou de obter o B, união,
um conjunto que tem como elemento o conjunto que você acabou de escrever. Bem diretão, não tem nenhum mistério aqui. Então, é B, união, um conjunto que tem como elemento o conjunto B. Então, tá, você já tem isso, e você vai fazer a união dos dois conjuntos. O que é isso? É você ter um conjunto solução, cujos elementos são os elementos dos outros conjuntos. Então, quem é elemento desse conjunto? É o conjunto vazio, ele é elemento aqui. Quem é o elemento desse conjunto? É esse negócio aqui. É o conjunto cujo conjunto unitário, cujo elemento é o conjunto vazio. Então, você tem aqui esses dois elementos no conjunto C. Entenderam? Ok? Beleza? Então, atenção, tá? Não tem muito mistério, não tem muito o que fazer aqui. É só ir devagar. Vai aos poucos, olha o que é cada coisa, escreve, reescreve, escreve de jeito mais simples. É claro que o intuito é complicar a vida, né? Mas é fazer vocês entenderem e enxergarem bem as coisas, né? Esse é o objetivo, tá? Posso para 3? Aqui só tem mais dois exercícios, 3 e 4. Acho que dá tempo tranquilo de fazer aqui. Então, a três já corresponde à aula 9, eu acho. Não, acho que essa 3 ainda é a aula 8. Tá. É só uma observação em relação à aula 9, né, que eu falei sobre cardinalidade dos conjuntos. Aqui tem uma questão que é mais ou menos assim, essa 4. Mas na aula eu fiz outros exemplos, né? Então, olha lá na aula que vocês vão ver os exemplos que a gente viu. Na verdade, eu só fiz um, que era para obter a cardinalidade da união de conjuntos. Usava muito isso, que é o princípio da inclusão e exclusão. O que a gente perguntou um negócio aí, no conjunto C, o vazio pode ficar implícito? Não, pode não. Pode não. Porque nesse conjunto C aqui, o vazio ele é elemento. Então, retorna à aula que eu expliquei sobre o conjunto vazio. O vazio, ele aqui nesse caso, ele é elemento do conjunto C. Nesse conjunto aqui, está correto você dizer que vazio pertence a C. Num conjunto arbitrário, o vazio não é elemento. Então, quando você escreve, por exemplo, esse conjunto aqui, A e B, vazio pertence a esse conjunto? Vou chamar esse conjunto de D. Vazio pertence a D? É verdadeiro ou é falso? Falso, isso. Vazio não pertence a D, porque ele não é elemento. O que é correto você dizer é que vazio é um subconjunto de D. O vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, mas não quer dizer que ele é elemento de qualquer conjunto, tá? Desse C, por acaso, ele é. Não, mas não pode, tá errado. Se você escrevesse assim, isso que você botou, C é igual a somente esse outro pedaço aqui, tá errado. Isso daqui não é isso. Aqui está correto você dizer que o vazio é elemento de D, porque, de C. Porque olha ele aqui, ele é elemento, mas aqui não, ele não é elemento. Então aqui, igual a esse conjunto D, o vazio não aparece na listagem de elemento. Entendeu, Kennedy? Tá? Não confunda, na aula eu falei muito sobre isso. Uma coisa é você mencionar que vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Aqui está correto você dizer que sim, vazio, ele é subconjunto desse conjunto C. Está correto, porque, em particular, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Mas não é porque tem esse carinha aqui que é o conjunto vazio, não é por isso. É porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Aqui, além disso, tem também o vazio como elemento, esse conjunto C. Porque ele foi listado aqui como elemento. Tá? Mas isso não é propriedade de qualquer conjunto. Não quer dizer que tem aqui todos os alunos de FMC. Tem um elemento que é vazio? Não, não é isso. Tem um subconjunto que é vazio. Que é ao pegar um subconjunto que é um pedaço de vocês, né, um grupo de vocês,
Considerar esse grupo não teve nenhum aluno. Isso é um subconjunto vazio, mas é um subconjunto. Não existe um elemento aqui, um aluno que se chama vazio. Existe um aluno que é o Kennedy, que é o Samuel e assim por diante. Tá? Atenção nisso. Nas aulas que vão vir mais à frente, eu vou mostrar que, de fato, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá? Mas, para isso, eu vou precisar falar da técnica de demonstração por contradição. E eu vou falar um pouco mais à frente. Bom, então tá, tirada essa dúvida, eu vou para as 3. Então, no centro esportivo de uma universidade, seus alunos podem jogar futebol, fazer natação e também capoeira, né? Fazer capoeira, entre outras atividades. Denotamos por A o conjunto dos alunos que jogam futebol, B, o conjunto dos alunos que fazem natação, C, o conjunto dos alunos que fazem capoeira. Então, A, futebol, B, natação, C, capoeira. Vamos ver o que a gente quer. Primeiro, bem simples, definir o conjunto universal. O conjunto universo, né? É o universo. Definir o conjunto universo aí nesse caso. Então, você viu que na definição do problema, né, no enunciado do problema, falou de uma universidade, né, mas em particular falou dos alunos, né? Então, falou dos alunos que fazem futebol, natação, capoeira e pode fazer outras atividades, né? Não está dizendo que é limitado a somente esses esportes que os alunos fazem, né? Mas foram esses esportes que ele apresentou como subconjuntos, mas podem ter outros, né? E esse, na letra A, você quer saber qual é o universo. Então, o universo, claramente, né, são todos os alunos da universidade. Simples assim. E com isso, o que significa o universo ser todos os alunos? Significa que necessariamente o conjunto A vai estar aqui dentro, o conjunto B vai estar aqui dentro, o conjunto C vai estar aqui dentro. Independente da relação que tem A, B e C, podem estar adjuntos, podem estar um dentro do outro, pode estar assim, assado, pode ser, sei lá, não é esse o ponto por enquanto. O ponto é que o universo você tem que definir de modo a todos os subconjuntos que foi apresentado no enunciado estarem contidos nesse universo. Então, o A está contido no universo, o B está contido no universo, assim como o C está contido no universo. Beleza? Ok? Então, fica bem simples isso, né? Do que é o universo. Você poderia parar a resposta aqui, né? O conjunto universo, denotado por U, é o conjunto de todos os alunos da universidade. Eu só estou pondo aqui essa informação adicional, né? Para ficar mais claro, né? Que o A, então, é um subconjunto do universo, o B também, o C também. E se você tiver escrito, então, A barrado em cima, significa que é todo o universo menos A. Isso é por consequência da definição de complemento de um conjunto, né? O complemento de um conjunto é isso. O complemento de um conjunto A é tudo que está no universo e não está em A, ou seja, é U, que é o universo, menos A. Assim como o B complementar é o universo menos o B, C é o universo menos o C, tá? Então, beleza, vocês já entendem o que é o universo, que é esse que está pedindo no enunciado, mas mais que isso, sabe até, né, relacionar melhor aí, talvez, que isso talvez seja útil um pouco mais à frente, né? Tá? Então, vamos para B. Determine os seguintes conjuntos em função do universo, do conjunto dos alunos que fazem futebol, do conjunto dos alunos que fazem natação. É futebol, natação? É, futebol, natação e capoeira. Dos alunos. Então, vamos lá, deixa eu voltar. Determine os seguintes conjuntos em função do universo, do conjunto dos alunos que fazem futebol, do conjunto dos alunos que fazem natação, do conjunto dos alunos que fazem capoeira, considerando os símbolos união, interseção, complemento, diferença e diferença simétrica entre os conjuntos. Então, o que está sendo apresentado aqui nesses pontos aqui, nesses itens aqui, são propriedades. E aí você tem que reescrever essas propriedades
por meio das operações de união, interseção, diferença simétrica também, dos conjuntos apresentados, do universo, do A, do B e do C. Tá? Então, qual é a propriedade? O que define aqui esse primeiro item? Aqui, por exemplo, é o conjunto dos alunos da universidade que fazem futebol e não fazem capoeira. Olha o que está aparecendo aqui. Faz futebol, ou seja, é o conjunto A, e é a interseção. Não capoeira, não faz capoeira. C é o conjunto dos alunos que fazem capoeira. Você está interessado nos que não fazem. Então, é o A, que é o que faz futebol, e não C. Isso, em outras palavras, é A menos C, por conta da própria definição de subtração de conjuntos, né? Então, A e não C é A menos C. Então, você consegue escrever essa propriedade, né, que tem essas restrições, e atenção a isso quando eu falo em restrições, porque na próxima aula, que é a aula que eu falo sobre princípios aditivos e multiplicativos, é essa relação dos conjuntos que vai ser importante para a gente saber quantificar, dizer quantos são os elementos que fazem isso e isso daqui, sabe? Para determinar essa quantidade, primeiro tem que entender o que é essa propriedade. Então, aqui o que a gente está fazendo é só reescrevendo, né, por meio das operações com os conjuntos. O segundo item, conjunto dos alunos da universidade que não fazem nenhuma das três atividades. Então, quais são as três atividades? É a B e C, né? São os conjuntos A, B e C. Um é o futebol, o outro é a natação, o outro é a capoeira. Então, o que significa os alunos não fazerem nenhuma das três atividades? Em outras palavras, aqui você trabalha um pouco, inclusive, com, até anterior, né? Esses itens aqui vocês trabalham um pouco com enunciados lógicos, que vocês entenderam no início do curso. É essa reescrita do enunciado, é você enxergar quais são as componentes, os conectivos aí. Então, aqui, por exemplo, não fazer nenhuma das três significa o quê? Ele não faz o esporte A, e ele não faz o esporte B, e ele não faz o esporte C. É exatamente isso o que está escrito aqui. Certo? Tudo bem? Tá claro isso, gente? Eu espero que sim. Porque não A e não B e não C. Você está interessado nesses alunos. Ou seja, pela lei de De Morgan, é justamente o complementar da união dos três. E você enxergando isso com o diagrama de Venn, você tem aqui A, B e C. Os alunos que você está interessado aqui não pode estar dentro de nenhum desses subconjuntos aqui, em nada. Ele tem que estar necessariamente aqui fora. Ou seja, o que significa ele estar necessariamente aqui fora? É que você está no complemento da união dos três conjuntos. É justamente isso que está aqui. E é o que está escrito aqui. Certo? Então você vê como a gente trabalha bem essas expressões, essas equivalências dos conjuntos, linkando muito fortemente com a relação e equivalência das expressões lógicas, por meio dos conectivos e as componentes. Vamos para a próxima, tá? Estou falando, vocês não estão me interrompendo, vocês podem me interromper aí que eu respondo a dúvida de vocês. Bom, a quarta, conjunto dos alunos que não jogam futebol. Primeiro é isso, não joga futebol. Mas, ou seja, esse aqui você retorna de novo a enunciados lógicos e, né? Então, não jogam futebol e fazem. Então, você vê que tem o e, representa o quê? E, esse mais, esse porém, você está adicionando uma restrição a mais, você está impondo que ele satisfaça isso e o que vai vir depois ao mesmo tempo. Ou seja, você tem uma interseção, você tem uma conjunção aí. Então, você tem esse complementar desse conjunto A e, ou seja, interseção com o quê? Ó, fazem capoeira ou natação.
mas somente uma dessas duas atividades. O que é isso? Foi o que eu mencionei no primeiro exemplo dessa lista de exercícios aqui. O que significa faz capoeira ou natação? Significa que o elemento, primeiro, está na união. Ele faz capoeira ou natação. O ou é uma união. Então, ele faz um ou outro, mas não acaba aí. Porque se acabasse, teria acabado aqui a frase, né? Ele faz um ou outro. Porém, você tem uma restrição a mais. Somente uma das duas atividades, ou seja, ele não pode fazer as duas atividades ao mesmo tempo. Ele faz exclusivamente uma das duas atividades. Ou seja, você está interessado na união? Não, somente na união, não. Você está interessado nesse pessoalzinho aqui que está na união, porém não está na interseção. O que é isso? Eu mencionei aqui atrás, diferença simétrica. Nesse item aqui, né, no item A, é a diferença simétrica desses conjuntos B e C. Porque B é o conjunto relacionado à natação e C é o conjunto relacionado à capoeira. Então, você ganha aí de graça a operação aqui do que se refere a essa exclusividade. Ele faz exatamente uma das duas coisas. É o ou exclusivo. Então, isso é a diferença simétrica. Então, você tem aqui B, diferença simétrica com C. Isso tudo fazendo a interseção com A complementar. Você poderia inverter, não tem problema. Poderia ter escrito aqui A, para ser exatamente como está aqui, né? A complementar e B, diferença simétrica com C. Poderia ser assim também, não tem problema. Eu só escrevi dessa forma, que também não tem problema, porque isso daqui existe a comutatividade desse operando com esse operando por meio da operação de interseção. Você pode inverter sem problema, então por isso que eu inverti e ficou assim, porque aqui você consegue enxergar mais evidentemente o que é esse conjunto. É esse bloco e não há. E não há é justamente a diferença desse bloco por A, ou seja, esse bloco menos A. B, diferença simétrica com C, menos A. É um outro jeito de você falar a mesma coisa que está aqui. Ok? Entenderam essa número 3? Sim? Alguma dúvida? Fui muito rápido? Ó, só vou para o próximo quando vocês comentarem alguma coisa. Tá, pergunta se vocês entenderam. Entenderam? O que eu chamo a atenção aqui de volta nessa questão é vocês entenderem o que o item está pedindo. É vocês enxergarem as operações que aparecem aí por meio dos conectivos lógicos, que você já sabe. É um e, é um porém, é um mais, é esse complementar quando você está negando. Então você vê como esse item foi super relacionado à aula 1 do curso, que é vocês entenderem essa conectividade, no caso, né, esses conectivos, por meio das operações lógicas, que aqui são operações entre conjuntos. E aí não tem muito mistério. Basicamente, o que eu fiz foi simbolizei. Claro que aqui agora com uma outra anotação, né? Então vamos lá, essa aqui é bem fácil, porque a gente já conhece, foi mal esse ponto aqui, não existe esse ponto. Mas vamos lá. O número de alunos da universidade. Ah, esse 4 é em relação ao 3, tá? É nesse mesmo contexto aí do conjunto A, B e C, né? E aí você tem ainda agora os números, você tem quantidade deles.
O número de alunos da universidade que fazem alguma das 3 atividades é 1.000, tá? Então, o que significa fazer alguma das 3 atividades? Bom, as 3 atividades vocês sabem quais são, né? É o A, é o B e é o C. É o conjunto A, conjunto B, conjunto C. Que é o conjunto dos alunos que fazem futebol, é o conjunto dos alunos que fazem natação e é o conjunto dos alunos que fazem capoeira. Alguma atividade significa, então, você ter a quantidade, sendo esse 1.000, da cardinalidade da união dos 3 conjuntos. Isso significa uma união, é satisfazer alguma das 3 restrições, é você ter um elemento que pertence a algum dos 3 conjuntos. Tem 1.000 elementos aí, sendo que 90% deles, ou seja, 90% dessa união aí, joga futebol. 90% de 1.000 é 900, né? 80% faz natação, 70% faz capoeira, 75% futebol, 75% joga futebol e faz natação. O que a gente tem até aqui? Esse daqui, 90% faz futebol. Isso significa que 900 é a quantidade dos elementos que estão no conjunto A. 800 são os elementos que estão no conjunto B. 700 são os elementos que estão no conjunto C. Pronto. Você já tem aí os elementos que estão em cada um dos conjuntos. Sendo que um ponto importante que não deixa tão imediato a questão é você sabe que você pode ter eventualmente elementos que fazem futebol e que fazem natação ao mesmo tempo. E isso vai fazer com que ele seja contabilizado tanto nesse número 900 quanto nesse número 800. E aí que tem que entender bem essas interseções, se vocês retornarem lá na aula 9, eu falo sobre isso, sobre o princípio da inclusão e exclusão. Você tem que ficar atento que a cardinalidade da união não necessariamente é você somar todo mundo e pronto. Você tem que tomar cuidado porque tem elementos que são repetidos nessas somas aí. E aqui tem isso. Você tem 75% desses 1.000 que fazem futebol e natação, ou seja, eles pertencem aos 2 conjuntos. 60% faz natação e capoeira. 65% joga futebol e faz capoeira. Então você vê que aqui você já tem dado a interseção dos 3, 2 a 2. Então, se você tem um conjunto A, tem um conjunto B, tem um conjunto C. Ele falou primeiro quantos são os elementos que estão nessa região toda, na A toda, na B toda e na C toda. Depois disso, ele falou quantos são os elementos que estão na interseção de A com B, que estão na interseção de B com C, que estão na interseção de A com C. O que ele quer saber é quantos são os elementos que fazem as 3 atividades, ou seja, o que ele quer saber, quantos elementos estão aqui na interseção dos 3 conjuntos, fazem os 3 esportes. E aqui é bem direto, não tem muito o que pensar, o que fazer, o que, sei lá, mirabolante, não tem nada. É só lembrar do princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos, porque aqui são dados 3 conjuntos, né? Se você tem a união dos 3 conjuntos, a cardinalidade disso é, primeiro você soma todo mundo. Depois você remove a interseção 2 a 2. É você remover a interseção de A com B, a interseção de A com C, a interseção de B com C. Depois você soma a interseção dos 3 conjuntos. O porquê isso? Falei na aula passada. Se você tem A, B e C. Se você somar a quantidade dos elementos que estão em A, que é o que está aqui, com a quantidade dos elementos que estão em B, que é o que está aqui, você nota que essa interseção, A interseção B, ela aparece 2 vezes.
Ela aparece tanto quando você somou com A, quando você somou com B. Então, você remove isso. Remove uma vez. Remover uma vez significa você ter... Agora, tá bonitinho aqui por enquanto. Tá assim. Tem esse pedaço e tem esse pedaço. Tá satisfazendo aí a união dos dois. Só que você também está somando com esse C, né? E aí, quando você soma com esse C, você passa a ter isso aqui, né? Então, você tem A interseção C aparecendo duas vezes. Então, o que você faz? Remove isso uma vez. Putz, grilo. Como é que eu volto agora? Será que eu consigo? Ih, não, saiu de novo. Acho que vocês entenderam, né? Na aula eu expliquei isso daqui. Então, o que a gente tinha até agora? A gente tinha esse pedaço somado com esse pedaço. Depois a gente foi e somou com C. Quando somou com C, você vê que tem pedaços repetidos ainda que tem que sair. O primeiro pedaço repetido que tem que sair é A interseção com C. E, ou seja, é esse pedaço que está de azul e está de rosa. Então, deixa eu tentar tirar. Uh. E aí ficou isso, né? Porque você remove essa A interseção C. Ou seja, a interseção C só aparece uma vez. Agora você vê que o pedaço B interseção C também aparece duas vezes, né? Aqui, ó, também aparece duas vezes. E aí isso vai remover. Só que, olha só, eu estou removendo B interseção C. Então, ele está removendo todo esse pedaço aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando eu... Ah, não! Então, acaba que quando você faz essa soma e essa subtração, esse pedaço aqui que eu estou riscando agora aparecia duas vezes, agora só aparece uma. Esse pedaço estava certinho, esse pedaço aqui estava certinho, acaba que esse pedaço da interseção você removeu as três vezes que ele estava aparecendo. Porque ele aparecia na A, você somou. Ele aparecia na B, você somou. Aparecia na C, você somou. Quando você remove A interseção B, essa interseção dos três desaparece uma vez. Quando você remove A interseção C, esse pedaço aqui do meio some de novo. Quando você remove B interseção C, esse pedaço do meio some de novo. Então, por isso, você vai, adiciona ele de volta. Então, você vai adicionar esse pedaço de volta. Bom, foi mal aí esses apagas e põe de volta aqui, porque acabou que eu me enrolei aqui com o tablet. Mas na aula eu expliquei direitinho também, só para recapitulando isso. E aquilo não tem nenhum mistério, né? Basta saber o que é a porcentagem, como calcular a porcentagem, né? Então, os dados já foram todos dados, mesmo, menos o que não foi, é o que ele está querendo, é saber os elementos, o quanto são os elementos que fazem os três esportes ao mesmo tempo. É o que está na interseção dos três, então. E aí, pronto, você tem, ó, a união é essa soma toda, menos subtração, esse negócio. Passou para o outro lado todo mundo, vai resultar nessa conta aqui, não tem nenhum mistério, tá? E é isso. Essa revisão aqui foi boa para relembrar um pouco, né, esses conceitos, essa notação, essas propriedades em conjuntos, inclusive essa relação forte que tem com lógica, que vocês conhecem lá de trás, tá? E é isso. Não tem mais nada para falar, não. Alguém tem um comentário? Entenderam tudo?
Então tá bom. Já se não tem nada para falar, eu vou encerrar aqui a gravação. Ô, Kendi, sobre suas perguntas em relação a isso, todas foram respondidas? Eu vou revisar exatamente o que eu escrevi, que foi tanta coisa que. Mas Tá tudo bom. bem, dá para recapitular sim. Ok. Valeu. Então tá. E avisa aos colegas aí sobre, né, a data da avião, que eu estendi até domingo. E a próxima aula é a aula de conteúdo novo, tá? Então estejam presentes aí. E peço que seus colegas também estarem presentes. Beleza? E é isso, gente. Valeu. Deixa eu encerrar. Boa noite aí, abraço a todos. Boa noite. Até quinta. Boa noite.